Infelizmente eu ouvi essa semana de um pastor até conhecido, um pastor famoso nas redes sociais, ele falando que não existe, por exemplo, um pastor estar na igreja, chegar na igreja, ir até a sua sala e ser recebido com um café ou com uma água. Eu parei para observar aquilo e eu falei, quão antibíblicas são essas palavras, porque os pastores, eles pagam um alto preço por cada um de vocês, eles dedicam suas vidas, eles têm compromissos e pendências pessoais que muitas vezes eles deixam para o segundo plano para servir a amada igreja. Quando é excesso, é ruim, é prejudicial, mas quando é feito de um modo equilibrado, é honroso, e é uma postura que o servo de Deus deve ter. É a missão. Então eu honro a vida da minha esposa, tudo aquilo que ela tem feito, principalmente nesse tempo de gestação. Eu queria que a igreja orasse pela vida dela nesse momento. Amém. Agora, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela vida da tua filha. Obrigada, Jesus. Que no 8º mês de gestação ainda continua imparável, implacável para te honrar, para te servir, para entregar o melhor a ti, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Primeiro ela faz para Deus e depois ela faz por pessoas. Amém. Porque o maior mandamento é amar a Deus e depois amar o próximo. Te agradecemos por essa noite, por essa palavra que a tua filha trará. Que nós possamos sair daqui mais cheios da tua glória, da tua unção e daquilo que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Te amo, eu já vou começar chorando, gente, não vale. Mas confesso para vocês que eu já tô pensando como é que eu vou ficar 1 mês, 2 meses dentro de casa. Mas vocês vão fazer muita falta. Eu falo, Deus, me dá estratégia, porque ficar pelo menos 1 mês, não tão perto como eu estou, sem dúvidas vai ser um grande desafio. Não porque a gente faz por obrigação ou por um título, mas porque a gente ama estar aqui. E tudo isso só é possível porque a gente tem pessoas. E o quão bom é ter pessoas ao nosso lado. O quão bom também é ter um esposo para me ajudar, porque hoje eu não ia conseguir pegar as camisas, mas ele fez a parte dele. E que vocês venham ter isso sempre como uma forma de incentivo. E não como um parâmetro perfeito, mas como uma forma de impulsionar. Porque sim, nós somos falhos, pobres e pecadores, mas a gente tem uma missão aqui. Nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é só minha e do pastor João, mas é de todos nós que congregamos e entendemos a missão que nos foi dada. Amém? Então, queria agradecer a vocês por nos amar tanto. E realmente nós somos privilegiados de ter ovelhas tão especiais. Eu sou privilegiada de ser pastoreada dentro da minha casa e ser cuidada. Porque eu sei que antes de ser honrada aqui, o próprio Deus me honra e o meu esposo me honra. E isso é suficiente. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a cultura do discipulado. E eu confesso que essa é uma mensagem bem dura, para mim pelo menos. E enquanto eu estudava, eu acho que esse sermão poderia ter 10 mil partes. Josué, eu vou fazer uma coisa com você hoje, eu vou lhe liberar. Sente ali com Rebeca, em nome de Jesus. Bota um pad aí, já tá bom. Vá sentar com sua amada esposa hoje. Vamos dar um aplauso pela vida de Josué, gente, que ele tá aqui, ó, ele vai acompanhando. Ele é ministrado 2 vezes. Mas hoje eu vou lhe liberar. Muito obrigada. Mas a cultura do discipulado, ela não é uma opção para a igreja e para o crente. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Enquanto estudava essa mensagem, eu ouvi uma citação do pastor Jonas Madureira e, gente, me pegou. Ele falou assim: o reino de Deus, ele não é feito de voluntários, mas de súditos, que são chamados discípulos. E isso me pegou muito. Não porque é proibido a gente chamar voluntário ou a gente entender a cultura do voluntariado. Óbvio que não, inclusive a gente chama de voluntários aqui na igreja, a gente faz reunião de voluntários. A questão não é o voluntariado em si, misericórdia. A questão, eu acho que está descarregando. Temos outra aqui. A questão não é o voluntariado em si.
A questão é um coração voluntário no lugar de um coração de um súdito. E para quem não sabe, o súdito é aquele que está a serviço do rei. E o serviço dele, ele não faz no dia que ele quer. E aí que está. O serviço dele é contínuo. E nós servimos a um Deus que é rei. Jesus, ele tem as suas funções. Ele vem como profeta, ele vem como sacerdote, mas ele também vem com o ofício de rei. Então a gente não é só um voluntário desse rei. Nós temos que nos olhar e nos olhar como súditos de um rei. Até porque ele mesmo diz: o meu reino não é deste mundo. Então o nosso reino não é deste mundo. A nossa cidadania, ela não é mais terrestre, ela é celestial. Ele nos fez co-cidadãos. Então a gente não é apenas um voluntário. A gente precisa nos ver como servos e súditos de um reino que não é deste mundo. E isso me pegou tanto, gente, me moeu tanto, porque muitas vezes a gente se comporta de uma forma em que, se eu quiser, eu faço. Mas se eu não quiser, eu não faço. Afinal é voluntário, né? A nossa entrega, ela tem que ser voluntária, mas a nossa permanência, ela deve ser com um caráter de servo. E o servo não escolhe o que faz. Paulo se chama de escravo. O escravo escolhe o que faz? Assim somos nós, escravos de Cristo. Esse é o chamado. Não é voluntário de Cristo. E o primeiro ponto e o primeiro texto que a gente vai estudar hoje está lá em Mateus 28. Cadê a Bíblia de vocês, gente? Olha, todo discípulo tem que ter uma Bíblia. A palavra inerrante, infalível. Vamos abrir hoje em um texto que quase todo mundo conhece. Está lá em Mateus 28, do verso 18 ao 20. Quem abrir diz um amém. Antes, feche os seus olhos. Pai, eu queria orar para que essa palavra ela venha como uma semente em nossos corações. Pai, eu oro para que não seja apenas uma palavra vã, que não seja uma palavra humana, mas que o Teu Espírito Santo esteja aqui como um intérprete, como aquele que vai trazer convicção, como aquele que vai trazer revelação. Pai, eu oro para que nessa noite nós saiamos daqui marcados pelo Teu amor e que esse amor gere frutos e frutos que permaneçam. Pai, que o Senhor cause em nós hoje transformação de mente. Essa é a minha oração. Pai, nós já ouvimos talvez todos esses versículos 10, 50, 1000 vezes, mas a nossa vida talvez não tenha sido realmente colocada em um lugar de obediência. Então que essa palavra hoje, Pai, ela venha trazer para nós passos práticos, porque nós não queremos apenas ouvir, nós não queremos apenas ouvir falar de um Deus, nós não queremos apenas falar de um Deus, mas nós queremos viver como esse Deus viveu, Pai. Nos leve a esse lugar. O Teu chamado é que nós possamos te imitar diariamente. Eis-nos aqui como os discípulos que imitam o Mestre. E o nome dele é Jesus. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é bom. E por Ele ser bom e misericordioso, nós estamos aqui essa noite, amém? O discipulado é Cristo sendo gerado em alguém. Então primeiro você se torna um discípulo e depois a sua missão é fazer com que Cristo seja gerado naquela pessoa. Isso é discipulado. O termo discípulo, eu já preguei aqui sobre isso inclusive, ele significa aluno, aprendiz. Então é aquele que aprende. Na cultura judaica, o chamado talmidim. Tanto que se tem uma expressão que o talmidim ele andava tão perto do mestre que era como se ele comesse o pó dos pés dele. Porque naquele tempo não tinha asfalto, né? Então era o mestre andando, eles estavam tão colados que o pó vinha assim, ó, na cara deles. Porque um verdadeiro discípulo, ele é um aprendiz do seu mestre. E esse é o chamado que Jesus nos traz,
em Mateus 28. No verso 18 ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro a gente precisa entender que existe aqui, toda a autoridade foi dada. A gente vai fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, e no final ele diz que todos os dias ele vai estar conosco. Primeiro que Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho autoridade e legalidade para mandar vocês fazerem isso. Por isso que ele inicia a grande comissão dizendo assim: não é qualquer um que está pedindo, é quem tem toda a autoridade. Por isso que a gente tem que levar essa comissão não como algo voluntário, porque não é seu pastor que te pede para fazer discípulo não, irmão. O próprio Cristo, que é Deus, diz: eu tenho autoridade e eu vou te pedir isso. Porque talvez se eu chegasse aqui e falasse: olha, irmão, você tem que fazer discípulo, não ia ter respaldo nenhum. Quem sou eu? Ninguém. O próprio Cristo, antes dele pedir, ele respalda: eu tenho toda a autoridade. E quando Jesus fala isso, ele já morreu, ele já ressuscitou e ele está com seu corpo glorificado, ele já completou a missão. E aí ele respalda: eu tenho autoridade para pedir para vocês. E não só pedir, mas para ordenar. Ide no imperativo. Vá. Não é se der, vá. Ó, se der, você vai. Ou, pastor, vá. Ou, líder, vá. Não, é todos. Não existe nenhum tipo de vírgula ou parêntese dizendo assim: alguns vão, outros não. Ide, todos aqueles que estão escutando, ide. E isso foi pregado novamente muitas vezes em toda a história da igreja. Se você for olhar em todos os livros, há citações sobre esse texto. E aí depois ele começa com 3 ordens. A primeira ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa é uma função daqueles que entenderam o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar Cristo, pregar a boa nova. Mas é fazer com que as pessoas não só entendam que são salvos, mas vivam como se fossem salvos. Por isso que a gente também precisa fazer um parêntese aqui. Não espere do discipulado o que você está esperando de evangelismo. Porque ser discipulado não é ser evangelizado. O que é evangelismo? É você chegar para alguém que não confessou Jesus e dizer assim: olha, existe um plano de salvação, existe um Deus todo-poderoso que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, existe um Deus misericordioso, um Deus que não tinha pecado e fez com que o seu Filho fosse enviado, se fez pecado o seu Filho, para que você, pobre, falho, miserável, pecador, tivesse uma vida eterna. Esse é o plano de salvação. É isso que você prega no evangelismo, sim ou não? É isso que você vai pregar para aqueles que ainda não confessaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa é a primeira etapa. Não vá no discipulado achando que você vai ser evangelizado. Jesus ficou repetindo isso todas as vezes que ele se encontrava com os discípulos? Não. Ele partiu para vários outros tópicos. Inclusive das pregações de Jesus. Quem está aqui sempre ouve o pastor João falar. Jesus pregou muito mais sobre o reino de Deus do que sobre a salvação. A salvação é um ponto muito importante e basilar no evangelho, mas não acaba aí. Então você é evangelizado, você evangeliza, você mostra o grande, infinito amor de Jesus, como é pregado nesse púlpito várias e várias e várias vezes. Mas agora você vai para a parte 2. Se tornar um discípulo. E muitas vezes a gente está querendo ser discipulado e querendo ouvir aquilo que a gente ouve numa ação de evangelismo, irmãos. E a gente tem que sair do raso.
Se a gente já entendeu que Jesus é nosso Senhor e Salvador, se nós já entendemos que nós somos salvos pela graça, sem favor, sem merecimento, se você já entendeu isso, agora você tem que ir mais fundo. Agora você tem que se tornar um aprendiz, você tem que se tornar um aluno do próprio Cristo. Então não é só pregar o Evangelho. Pregai o Evangelho e faça discípulos. Por isso que a grande comissão não é só você ir no presídio e pregar para quem está lá. Você ir na rua, dar um sopão e dizer Jesus te ama. A grande comissão não é só isso. E vocês sabem que nós somos uma igreja que evangeliza, para a glória de Deus. Nós temos um ministério de evangelismo, mas não para aí. Porque não adianta eu evangelizar 10.000 pessoas e aquelas pessoas não entenderem verdadeiramente o que é o evangelho. Então não é você entender só que é salvo, mas é você se comportar como salvo. E aí ele dá esse primeiro comando, olha, ide e faça discípulos. Não é ide e faça conhecedores do Evangelho. Não é ide e faça conhecedores que Jesus morreu e ressuscitou. É fazer pessoas que caminhem como o Mestre. A nossa missão é essa, fazer discípulos. E aí ele te dá um segundo comando. E esse comando é muito importante. Porque muitas vezes a gente esquece que a gente precisa fazer com que aquela pessoa tenha compromisso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem aquela pergunta que todo pastor recebe. Pastor, mas e se eu aceitar Jesus e morrer no outro dia e não teve a classe de batismo? Aí eu vou para onde? Todo mundo já se fez essa pergunta. Claro, irmãos, óbvio que você aceitando Jesus Cristo como seu único Salvador, entendendo essa verdade, é óbvio que não é que porque você não desceu na piscina ou no rio ou no mar, que você vai para o inferno. Eu não creio nesse Deus. Quando Jesus traz esse batismo aqui, óbvio, se tiver oportunidade, faça. Porque se você não fizer, tem alguma coisa errada. Não se batizou, pastor Anderson era o clássico, né? Não se batizou não, mas por quê? Por que não se batizou? Não acredita que Deus é o seu único Senhor e Salvador? Então por que não? Tanto que ele sempre perguntava, você está dúvida, mas por que não se batizar? Por que não? Então óbvio, se tiver oportunidade, faça. Não deixe para amanhã não, irmão, faça hoje. Mas é óbvio que se você não tiver essa oportunidade, o Senhor vai ser misericordioso. Esse é meu entendimento, é o nosso entendimento como igreja. Mas quando ele diz batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é entendendo que você tem um Deus Pai, que você tem um Filho que é o Redentor, que perdoa o seu pecado, e reconhecer que você tem um Espírito Santo que é o auxiliador, ou seja, reconhecer a função da Trindade na sua vida. É além de apenas descer as águas, que não é só apenas, mas é você reconhecer isso, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque tem tantas pessoas aí, gente, que dizem que são discípulos, mas não reconhecem verdadeiramente a Trindade. Não creem que Deus é verdadeiramente o Pai, que Jesus é verdadeiramente o Filho, que sendo homem ainda é Deus. Então é nossa missão fazer com que esse entendimento seja penetrado na mente das pessoas. E a terceira ordem, que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente não pode apenas pregar o Evangelho. A gente não pode fazer com que apenas as pessoas confessem que existe um Deus Pai, um Jesus que é Filho e um Espírito Santo que é o nosso auxiliador. Mas a gente tem que ensinar a pessoa a guardar o mandamento. E esse guardar faz toda a diferença. Eu ouvi isso do Douglas, do Jesus Cop, e ele disse assim, se não tivesse a palavra guardar nesse versículo, o que Jesus está pedindo para você? Dá uma aula. Olha, os 10 mandamentos é esse. Amará a Deus do teu amará primeiro o teu Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo, não adulterarás, não matarás. Se ele falasse assim, ensina meus mandamentos, ele ia dizer, abre o que é?
e dê uma aula para as pessoas. Mas ele não disse isso. Ensine a guardar, ou seja, não é só você saber os mandamentos, é você praticar os mandamentos. E como é que você ensina a amar a Deus se você não ama a Deus? Como é que você ensina a amar o teu próximo se você não ama o teu próximo? Como é que você ensina que você não deve adulterar se você fica olhando para a mulher dos outros? Como? Então não é só ensinar o mandamento, é você ensinar como aquela pessoa vai guardar, viver e praticar aquilo que Jesus ensinou. Por isso que o discipulado não é só abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Olha, Jesus disse, não adultere. Não é só você olhar, Jesus disse para você ter paciência. Não é só você ler a Bíblia e dizer 70 vezes 7. Por isso que um discipulado é, olha, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Deixa eu te contar. Teve uma vez que alguém me machucou e eu fui lá e pedi perdão antes mesmo dela me perdoar. Ensinar a guardar o mandamento não é só dizer assim, olha, Jesus disse, faça discípulos. Mas é você dizer, olha, tá vendo essa pessoa que entrou na igreja, nunca tinha feito um devocional. Eu chamei um dia para um café e falei como foi que eu fiz meu devocional. Isso que é discipulado. Isso que é discipulado. Porque tem muita gente conhecedora da Bíblia, mas existem poucos discípulos. Tem muita gente que sabe teologia como ninguém. E vocês sabem o meu apreço à teologia, inclusive em nome de Jesus esse ano eu finalizo minha pós. Mas não adianta teoria sem prática. Por isso que Jesus diz, olha para mim, olha como eu fiz. Eu falava e fazia. Eu falava e fazia. Por isso que quando Jesus discipulava, ele não pegava o povo, ia para a sinagoga e ficava lendo só as escrituras, não. Bora, eu vou num casamento, bora comigo. Bora, eu vou na casa de fulano, bora comigo. Bora, eu vou orar, bora comigo. Porque ele não queria só falar, ele queria que as pessoas vissem o que eles estavam fazendo. Isso é discipulado. Só que aí a gente vai para o segundo ponto, isso não significa que eu vou demorar, porque eu estou com o meu cronômetro aqui. E aí a gente vai para outro texto muito importante. Isso tem um preço. O discipulado não é de graça. O discipulado ele tem um custo. Em Lucas 14, no verso 25, eu vou ler bem rapidamente do 25 ao 33, mas depois vocês podem ler esse texto com calma em casa, só é anotar por aí. Diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é só estar disposto a renunciar, é renunciar. Aqui, muitas vezes a gente usa essa passagem, nós podemos usar em várias aplicações, mas o próprio título da passagem atribui essa passagem a discipulado, não é sobre construção. E por que Jesus fala isso? Porque a nossa fé ela não é movida por emoção, não. Porque o que é que tem de emoção você sentar e fazer conta? Nada. Sim ou não? Quem concorda comigo? Diz um sim. Quando você vai sentar, aquele momento tenso, lá em casa esses dias a gente teve esse momento tenso, de sentar e falar assim, vamos fazer as nossas contas para ver como vai ser os próximos meses. Não tem nada de emocional disso, apesar que depois às vezes a gente quer chorar, mas não é emocional, é 100% racional. Oh Deus, é 100% racional, você sentar e fazer conta, é pegar o que você tem, o que você precisa, né? E Jesus diz, olha, o discipulado é isso aí. É sentar e fazer conta.
O que ele está querendo dizer com isso? É desencorajando a gente? Não, ele falando assim, tenha racionalidade. O que foi que Paulo disse depois? Não preste um culto emocional, preste um culto racional. Você quer ser meu discípulo? Então calcule. Você consegue dar conta? É a pergunta que Jesus faz. É a pergunta que a gente faz também, quem começa a discipular aqui. Todos são de prova. Tem certeza? É responsabilidade. É muita coisa. Mas eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E é isso que faz todo sentido. Você não faz só. Você tem um auxiliador ao seu lado. Mas isso não tira o fato de você sentar e calcular. Eu posso fazer isso agora? Ou perguntar a Deus, Deus, o que é que está faltando para eu dar conta disso? Porque tem muita gente também que olha para mim e diz assim, ah, pastor, agora não, viu? Ah, não. Ou então muita gente está olhando para Deus e dizendo assim, não vou discipular, não. Aí Jesus está, e o que é que falta? Aí a pessoa diz 10 coisas, aí em um ano a pessoa não melhorou nem 5. Não quer mesmo, não entendeu. A verdade é essa. Porque você vai viver a vida toda dizendo não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto, sendo que você serve a um Deus todo-poderoso, que tem toda a instrução, tudo para te dar você tem. Você tem um Deus que tem tudo para te dar. Então se você não melhorar em um ano, desculpe, irmão, o problema não é de Deus, não é da igreja, não é do pastor, o problema é nosso, meu e seu. Eu até ouvi essa frase um dia, uma igreja postou, achei bem legal. Se em um ano você não melhorou em nada, você não fez nada, a culpa é de quem? É de Deus? É da igreja? É do irmão que está do seu lado? Não, a culpa é minha. Eu que não fiz por onde? Porque eu sirvo um Deus que vai além de igreja, eu sirvo um Deus que vai além de circunstância, eu sirvo um Deus que é todo poderoso, que olhou para mim e disse, eu tenho toda a autoridade, se eu não melhorar em nada, é culpa minha. E nem sempre de Satanás. A gente tem que ter essa consciência, que o discipulado tem um custo. Porque pode perguntar para qualquer pessoa que discipula, não é fácil não. E quando a gente faz conta se a gente vai dar conta e não se vai valer a pena. Tem essa parte também. Porque tem outro pilar do discipulado. Você só discipula se você já entendeu que você é amado. Se não, irmão, não vá. Porque se você entra discipulando, sem entender que Cristo já te deu tudo, você vai buscar no seu discípulo o que você tem que buscar em Deus. E aí a gente entra no último tópico. Quem tem problema de ego nunca vai ser discípulo e nunca vai ser discipulador. Porque quando você discipula, você entende que às vezes você vai passar a madrugada toda com aquela pessoa no telefone. E no teu aniversário ela pode esquecer. E aí você tem que fazer... Não estou dizendo que você não tem que ser humano, que você não pode ser triste, não. Mas isso não pode te paralisar, não, irmão. Porque o que faz você discipular não é o parabéns que você vai receber. É a cruz do Calvário e o sangue que foi derramado naquela cruz. É você entender que porque Ele me ama, não tem um espaço para ressentimento, que a gente cantou na estante. Então se você não entendeu esse amor, não vá. Porque você vai se frustrar. Porque entendendo a gente se frustra às vezes. Ou vocês acham que quem discipula é fácil, é super-homem? O pastor aqui é super-homem? Claro que não. Porque às vezes as pessoas vão cobrar mais mesmo. Ou você sabe administrar isso por amor a Cristo, ou você desiste. Porque muitas vezes a pessoa não quer ser discipulada. E aí está um outro ponto, eu não posso obrigar ninguém a ser discípulo não, irmão. Porque infelizmente existem pessoas que vão para a academia 5 vezes na semana. Pagam lá a inscrição. Agora eu estou fazendo hidroginástica com a minha amiga Larissa. Só os babies lá nadando. Marquei 7 da manhã, 2 vezes na semana. É um compromisso, sim ou não? Você paga a sua academia, você quer ficar faltando todo dia? Óbvio que não. Só que tem pessoas que têm disponibilidade para isso, mas não tem disponibilidade de um dia na semana ir conversar com o irmão. Ah não, minha agenda é muito cheia. Prioridades. Aí não tem como 15 minutos ligar assim, não, peraí, eu estou precisando melhorar. Eu estou precisando que alguém ore por mim. Ô irmã Irani, a senhora que tem mais um pouco de tempo de fé, a senhora pode me ouvir por 20 minutos?
Eu falo 20 e a senhora fala 10. 30 minutos que às vezes vai virar uma chave na sua vida. Não é porque ela é especial não, mas é porque Deus gosta de usar pessoas para nos discipular. Quem tem o ego inflado, ele não vai ser discipulado. E quem quer discipular antes precisa ser discípulo. Porque não adianta eu querer viver aquilo que eu não vivo. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim: olha, irmãos, vocês têm que se submeter, porque se eu como pastora falar, vocês têm que ouvir com mais atenção, sendo que eu não tenho ninguém para olhar para mim e dizer assim: ó, Júlia, tá errado. Isso aqui tá errado. Quem é que fala isso para você? Me diz aí, quem? Quem é que chega para você e diz assim: olha, Eric, olha, Manu, isso aqui no casamento de vocês, olha para a Bíblia, olha, não tá certo. Isso faz de mim Santa Júlia? Óbvio que não. Mas você só não vai receber isso com amor se você for egoísta. Porque quem me exorta, eu também sei que não é santo. Eu também sei que todo mundo aqui tem debilidade, assim como você, eu também tenho. Mas eu preciso enxergar Cristo nas pessoas. E eu não faço porque as pessoas me dizem, mas eu faço porque as pessoas apontam para Cristo. E se Cristo diz que está errado, não importa, irmão. Está errado. Claro que nós temos que ser zelosos em começar uma obra, como disse a palavra que eu acabei de ler. Mas antes de tudo, a gente tem que entender que nós somos apenas instrumentos apontando para o Mestre. Por isso que o discípulo não é meu. Eu até tenho minhas ressalvas quando a gente fala isso. O discípulo é de Cristo. Porque Jesus não fala assim: ide fazer discípulos de Júlia Mel. É discípulos de Cristo, porque Júlia Mel é falha. Então pode ter certeza que com um ano você vai ver algum defeito em mim. E glória a Deus por isso. O discípulo é de Jesus. Mas a pergunta é se a gente está calculando e a gente está se disponibilizando. Porque isso não é uma opção. Isso não é um modelo do Haja Crescer. Não é um modelo da igreja X crescer. Não é. É mandamento. Discipular é mandamento de Jesus. Não é opção. Uma igreja sem discipulado é tudo menos igreja. E eu não estou dizendo que o modelo de discipulado da igreja vai ser perfeito. Mas a disponibilidade no coração daqueles que servem precisa ser a disponibilidade de discipular. E isso não é sobre apenas um pequeno grupo, mas isso é um coração que entende e que ama. Porque depois de negar Jesus, Pedro ouviu do próprio Jesus: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou, assim como ele havia negado 3 vezes. E qual foi a resposta de Pedro? Amo. Amo de novo. Quantos aqui amam Jesus? Diz um amém. Vou perguntar para vocês: vocês amam a Jesus? Amém. Vocês amam a Jesus? Amém. Vocês amam a Jesus? Amém. Então apacenta as minhas ovelhas. Então não é, vocês amam a Jesus, então vem no culto domingo. Vocês amam a Jesus, então vem no culto sábado. Vocês amam a Jesus, então dizima. Vocês amam a Jesus, não é só isso. Vocês amam a Jesus, então cuida do meu povo. E você não cuida porque a pessoa fez por você, não, irmão. Você cuida porque Jesus fez. Então ainda que a pessoa esqueça seu aniversário, ainda que a pessoa não te mande mensagem, porque se eu for contar, dava uma com o João. Ó, vou abrir meu coração aqui e eu acabo. Falei assim: rapaz, se eu fosse contar as pessoas que me mandam mensagem no dia do meu aniversário, que vem no dia importante, que vem nas coisas importantes, aí se eu fizer esse jogo, eu não faço nada na minha vida. Porque o meu coração não tem que ser assim não, irmão. Vocês já pensaram se eu e pastor João falasse assim? Eu vou falar de mim. Ah, fulano foi na minha ordenação pastoral? Não foi não? Ah, então eu também não vou orar no aniversário do filho. Ah, então eu também não vou orar quando me chama no final do culto. Ah, fulano já perguntou se meu filho está bem? Ah, então eu também não vou perguntar se a casa dele está bem não. Vocês já pensaram se isso seria possível? Não, porque está errado. Porque é pecado. Pensar assim é pecado. Não é só errado, não, é pecado. Porque não é amar.
Porque amar quem faz por você é fácil, mas Jesus chama você a amar a todos, porque primeiro Ele te amou. E essa é a base do discipulado. Você ama a Deus? Então cuida quem talvez não ame você. Você me ama? Então faça aquilo que não fazem por você. E esse é o chamado que nós temos para filhos maduros. Porque, como eu falei, essa mensagem ela não é fácil. E você pode sair da igreja agora e talvez nunca mais voltar. Eu ouvi isso de Francis Chan. Hoje eu falei, se ele, que já escreveu 300 livros, às vezes tem esse medo, então quem sou eu, né? Mas esse é o evangelho. Porque tudo que eu falei aqui é o que Jesus disse. E essa é a nossa missão. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé. E talvez agora vocês estejam perguntando, tá bom, eu quero ser um discípulo, eu quero discipular, por onde eu começo? Buscando abrir o seu coração e ser vulnerável. Buscando o discipulado. Me chame o pastor João e fala assim, olha, eu quero ser discipulado. Como é que funciona? Tão pouco a gente recebe isso, né? Porque o discipulado vai ser um lugar de confronto. E aí vai para a parte 2 da mensagem, porque hoje não dá mais. E eu queria pedir para o louvor começar a tocar, mas antes, eu queria finalizar essa mensagem honrando as pessoas que discipulam na nossa casa. Eu vou